A paz do Senhor, igreja. Oh, presença maravilhosa. O Espírito Santo de Deus se faz presente aqui. Se você ainda não sentiu, começa a abrir o teu coração. Começa a deixar com que o Espírito envolva a tua carne, a tua alma na presença dEle. O diabo já caiu por terra. Ele não suportou a glória de Deus aqui neste lugar. O diabo tenta de todas as formas te distanciar da glória, da presença de Deus. Mas nessa noite, esse culto, esse momento é um momento onde Deus mostra para você que nem o diabo, que nem os invejosos serão capazes de afastar você da glória de Deus. Eu sinto o Espírito fluir na minha alma. Eu prefiro estar aqui com os irmãos. Eu prefiro ver um sorriso no teu rosto, ver a presença de Deus impactar a sua vida, do que conquistar uma casa, do que conquistar um carro, do que ser vitorioso na vida financeira. Eu prefiro 1000 vezes ver a tua vitória espiritual. Vamos resgatar aquela presença gostosa, maravilhosa, que os nossos avós, que os nossos pais na fé tanto desfrutaram no passado. Vamos descer na presença, na oraria de Deus, para entender que é na humilhação, que é na humildade que nós atraímos a grandeza de Deus na nossa vida. Queridos, quando uma liderança tem propósito com Deus, tem intimidade com o Espírito, é impossível Deus não se manifestar no meio do povo. Pastor, muito obrigado. Amém, meu querido. O Senhor se tornou para mim mais do que um irmão chegado. Aleluia. Porque na minha vida, irmãos, irmãs, igreja, eu aprendi a ser seletivo nas minhas amizades. Glória. Eu não estou mais fazendo amizades com qualquer pessoa. Mas antes, eu faço questão de ter amizades com homens e mulheres de Deus que têm compromisso com Ele, que têm compromisso com a consagração, que têm compromisso com a verdade, que carregam em seu DNA o caráter e a obediência à palavra de Deus. E vamos então para o que mais interessa nessa noite, que é a palavra de Deus. Ela é quem edifica nossas almas. Ela é o nosso alimento espiritual. E é ela que vai dar uma direção na tua vida. A partir de hoje, em nome de Jesus, a tua vida terá uma direção diferente. Uma direção totalmente pautada na palavra de Deus. Uma direção que veio do céu, que veio do trono de Deus. Então você que tem uma Bíblia, abra no livro de Neemias, capítulo de número 6 e o versículo de número 3. Esse é o tema dessa festividade nessa noite. Nós vamos falar sobre o tema obras físicas e obras espirituais. Todos acharam? Amém. Está escrito assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que descer. Por que cessaria a obra? Enquanto eu deixasse e fosse ter convosco, glorifique ao nome do Senhor. Livro de Neemias, que pertence ao Velho Testamento. O Velho Testamento, igreja, é o reflexo de muitas coisas que já aconteceram nesse século atual e de muitas coisas que ainda hão de acontecer. Muitas profecias já se cumpriram decorrente de profetas do Velho Testamento. E algumas outras profecias estão para acontecer e foram proferidas, profetizadas no Velho Testamento por homens usados por Deus. Não poderia eu deixar de relatar, mencionar sobre a história de um povo que teve inúmeras experiências com Deus. Homens e mulheres que vivenciaram os grandes milagres, as grandes coisas que Deus fez no meio deles. Esse povo se chama Israel. Um povo que foi chamado por Ele, um povo que já veio debaixo de uma promessa, porque no capítulo 12 de Gênesis, a bênção que eu tenho para você, Abraão, é somente para você. Como alguém ouve uma voz do nada e decide obedecer, isso se chama, igreja, fé. Uma pequena palavra que muda rumos, história, uma pequena palavra que é capaz de comover o próprio Deus. Deus, Ele se move, Deus, Ele age, Deus, Ele faz através de uma pequena palavra. E essa palavra se chama fé. Quando você utiliza essa palavra, você pode estar passando por diversas dificuldades. Quando você usa a tua fé, é uma questão de tempo, porque a palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Há um tempo de você plantar e há um tempo de você colher. Então, quando você utiliza a sua fé, é só você esperar o tempo determinado por Deus
para que ele possa realizar, para que ele possa cumprir, para que ele possa decretar a vitória sobre a tua vida. Mas o nosso Deus é tão misericordioso, ele é tão maravilhoso, que uma profecia que foi proferida no capítulo 45 pelo profeta Isaías, dizendo que Deus haveria de dar um livramento para o povo. E essa profecia se cumpriu. Passados esses 70 anos, Deus ele permite que outra nação cresça em número de exército, a nação dos sírios. Essa nação, ela fulminou os babilônicos, e quem começou a reinar naquela época foi o rei Rastaxerxes. E aquele rei, ele tinha um homem que trabalhava para ele. Ele era copeiro do rei. Copeiro é aquele que serve o vinho, é aquele que está ali preparando as iguarias do rei. E o interessante é que quando se cumpriu essa promessa, Deus não usou nenhum estrategista de guerra. Deus não usou nenhum homem forte, um homem preparado. Deus não usou exército nenhum para fazer algo que seria futuramente muito importante para Israel. Porque existe uma obra, que é a obra física. Você que já trabalhou na área da construção civil, você vai entender o que significa obra física. É aquela obra que você constrói, casas, prédios, edifícios. É aquilo que os nossos olhos contemplam. Mas também existe uma obra espiritual. A obra espiritual é aquela que você faz para Deus. É aquela obra que você faz em prol das almas. Simboliza uma oração que você faz por alguém, uma ministração que você faz na vida de alguém. É você cuidar da obra de Deus, cuidar das almas, falar do amor dele. Existe algo no reino espiritual. E o que aconteceu aqui foi que Deus, ele escolheu um copeiro, uma pessoa que até então era desconhecida, e chamou ele para fazer algo que seria um dos maiores feitos de Israel. Resgatar a alegria do povo. Resgatar a soberania. E principalmente, resgatar a intimidade, a comunhão que o povo tinha com Deus. Primeira coisa, igreja. Israel, depois que foi sitiada, ela foi destruída, derrubaram os muros. O povo foi levado cativo. A vontade de Deus era restabelecer o povo, o reinado de Israel. E principalmente, trazer o povo para a glória dele, para a presença dele. E para que isso acontecesse, era necessário realizar algumas coisas. Então Deus levanta, chama Neemias. E Deus chama com um propósito. Com um propósito especial. Com um propósito de restabelecer os muros de Jerusalém, os muros de Israel. Não só construir os muros físicos, mas também construir os muros espirituais. No capítulo 6, logo no começo, depois que Neemias toma essa atitude, começa a se levantar os do contra. Começa a se levantar aqueles que até então, quando não se faz nada, não fala nada. Mas quando começa a fazer algo, a língua começa a proferir. A língua começa a falar. Quando Neemias começou essa obra de reconstruir os muros, se levanta um homem por nome Sambalate e começa a questionar. Começa a achar com que aquilo era uma conspiração. Porque a visão que esse homem tinha de Neemias era uma visão de como se Neemias quisesse competir politicamente com ele. Ele achava que Neemias queria ser rei de Israel. Ele achava que ali seria uma competição. Então ele começou a temer, achar que ele iria de alguma forma no seu pensamento vil, na sua loucura, na sua viagem. Ele imaginava que o propósito de Neemias era tomar uma posição de destaque, cobiçar o reinado de Israel. Mas o propósito de Neemias não era ser rei. A vontade de Neemias não era estar em destaque. Eu quero dizer, baseado nesse acontecimento, que infelizmente, igreja, muitos pregadores e outras pessoas que são responsáveis por levar a mensagem, elas não estão mais preocupadas com o sentimento das pessoas, com o sentimento da igreja. Elas não estão mais preocupadas com a dor da igreja, nem tampouco preocupadas com os problemas da igreja. Eles não querem saber se você se alimentou direito, tampouco se lixando se a sua comunhão com Deus, que é a coisa mais importante. A preocupação de muitos deles, e quero deixar bem claro que eu não estou generalizando, se tem muitos que estão preocupados com a sua imagem, estão preocupados em exibir o seu conhecimento bíblico, estão preocupados em estar nos primeiros lugares, eu devo dizer que infelizmente o Espírito Santo, a presença de Deus não está no meio dessas pessoas.
O foco de Neemias não era nada disso. Primeiramente, reconstrução física. Quando ele fez essa reconstrução dos muros, ele estava focado. Israel precisava dessa reconstrução física. Israel precisava de ter segurança, porque muros simboliza segurança. E segundo, Israel precisava do que era mais importante, que era a presença de Deus, era a comunhão com Deus. Então, quando ele chegou em Israel, ele fez questão de fazer um jejum, convocar o povo e chamar o povo para a comunhão com Deus, buscar o povo para a presença de Deus. Eu quero que você entenda, aquele que realmente serve a Deus, que realmente merece um título de pastor, é aquele que te traz para a presença de Deus. É aquele que faz você entender que é necessário ter requisitos, é necessário passos na vontade de Deus. É necessário você estar enquadrado, que realmente serve a Deus, ele te atrai para a presença dele. Não, acho que você não entendeu. Eu vou explicar melhor. Aqueles que têm compromisso com Deus, eles fazem você entender que a presença de Deus só habita naqueles que têm sinceridade, que têm respeito e que obedecem à vontade dele. Você pode se colocar de pé? Eu já vou finalizar. Quando Neemias estava feliz, focado, construindo, o diabo levanta um miserável para tentar tirar o foco dele. Aparece alguém lá com uma carta, como se fosse um decreto, dizendo assim: olha, Neemias, desce, para o que você está fazendo. Era uma distração, igreja, do diabo, para tirar o foco dele, que era na obra de Deus. Escute o que eu vou te dizer. Muitos usados pelo diabo vai querer tirar o teu foco, que é o reino de Deus. Vai querer colocar dúvida, colocar muitas mentiras, colocar coisas na tua vida para fazer você sair do foco que é a obra de Deus. Mas em nome de Jesus, faça como Neemias fez. Neemias simplesmente negou. Neemias simplesmente disse assim: olha, eu não tenho tempo para isso. O meu tempo é para reconstruir Israel. E é sempre assim. Quando você faz um propósito com Deus, sempre aparece alguém para tentar te distrair, para tentar tirar você do foco. Então Deus nessa noite diz ao seu coração: não desista, não mude o teu foco, não perca, não se distraia, porque a minha obra eu entreguei em tuas mãos. Então vá até o fim, termine aquilo que eu entreguei em tuas mãos. Deus nessa noite, Ele quer reconstruir intimidades, Ele quer reconstruir a comunhão.